O texto que eu escolhi para meditar hoje com vocês é uma história muito conhecida. A história de um menino que vence um gigante. Mas não é só a história de uma batalha. Davi e Golias, eles representam a história das nossas vidas. Porque afinal, quem não tem um gigante para ser derrotado? O gigante pode ser um trauma, o gigante pode ser um passado que você não consegue fazer as pazes, pode ser um futuro que você acha que não será bom, pode ser um abuso, pode ser uma inimizade, pode ser um rancor, um ressentimento, uma dívida, uma carreira que você acha que escolheu errado, um arrependimento. Vários são os nossos gigantes. E esse que você está passando, tenho certeza que não é o primeiro e não vai ser o último. Mas afinal, como Davi conseguiu vencer Golias? E quais são as dicas que esse menino dá hoje para você, para que os seus gigantes comecem a cair e sua vida comece a tomar um sentido novamente? Eu separei aqui 3 dicas que Davi nos daria, que ele conseguiu extrair ali da batalha, do embate que ele teve com o Golias. A primeira dica que ele daria seria o seguinte: enxergue o gigante do tamanho que ele é. Por que eu falo isso? Muitas pessoas acham assim, olha, você deve fugir do gigante, finja como se ele não existisse, uma hora ele vai embora. Davi não ensina isso. Muito pelo contrário. A Bíblia ensina o seguinte: os gigantes existem, mas eles podem ser derrotados, pode ter certeza disso. Davi não foge, ele sabe que Golias é experiente, ele sabe que Golias é mais alto que ele, que Golias é sim mais forte que ele. Mas ele não vai até o rei e fica assim: rei, quanto de altura tem o Golias? Quantas pessoas ele já matou? Quantas guerras ele já venceu? Ele não alimenta o gigante. Ele não faz o gigante crescer na cabeça dele, muito pelo contrário. Ele chega no Saul, que é o rei, e fala o seguinte: olha, eu vou para a batalha. E por que será que Davi ia para a batalha? Porque ele enxergava Golias do tamanho que ele era, mas mais que isso. Davi também tinha uma visão do tamanho do Deus que ele servia. E quando ele olhava para Golias, ele viu um homem forte, mas quando ele colocava Golias perto do Deus que ele enxergava, que ele conhecia, nossa, Golias ia ficando cada vez menor. Primeira dica que Davi dá para você hoje: enxergue o seu gigante no tamanho que ele é e pare de alimentar ele. Segunda dica que ele nos daria: quando ele vai até Saul e pede para enfrentar o gigante, Saul fala o seguinte para ele: Davi, você é um menino, você não vai conseguir. Então Davi diz o seguinte, está lá no versinho 36 de 1 Samuel 17, diz assim: o teu servo matou o leão, tanto o leão como o urso. Então o teu servo também conseguirá derrotar esse gigante. Pois o Senhor me livrou das garras de um leão e de um urso, e ele me livrará das mãos desse gigante. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Uma baita dica que Davi dá para você. Lembre-se de outros gigantes que você já teve na sua vida, mas que já caíram. Como eles caíram? Deus foi com você? Você percebeu a mão de Deus atuando? Então por que essa mão não atuaria agora outra vez? Alimente o tamanho do seu Deus. Pensa no seu passado. Pensa em todas as dificuldades já enfrentadas que você conseguiu sim, com o auxílio de Deus, passar por elas. E começa a cultivar esse tipo de pensamento. E você vai ter um coração fortalecido no Senhor. Igual Saul disse a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. E a terceira dica que Davi nos dá: quando Saul então fala para ele, olha, você pode ir, Saul tenta colocar um monte de armadura em Davi, armadura de soldado. Davi coloca então, e no verso 39 diz assim: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E depois ele pega então as armas que ele sempre usou, afunda as pedras. O que eu queria dizer para você é o seguinte: há gigantes na nossa vida que a gente não vai conseguir derrotar com as armas humanas, com os recursos humanos. Isso se torna pesado pra gente, a gente não consegue sair do lugar, é uma armadura esquisita, porque afinal não ajuda o gigante a cair. Pelo contrário, só nos atrapalha a buscar a verdadeira arma.
Mas a verdadeira arma ela é muito simples e às vezes a gente pensa assim, poxa, será mesmo que vai funcionar? Será mesmo que um gigante desse tamanho vai cair com uma arma tão pequena e tão simples? O que Davi quer dizer para você hoje é o seguinte: não tenha medo do gigante. Tenha medo de não estar com a arma certa. E a arma certa que eu gostaria de falar para você é a oração. É o poder da oração que faz sim gigantes caírem. Porque é na oração que você pede auxílio a Deus, você pede proteção, você pede recursos espirituais, você pede para Deus colocar as pessoas certas na sua vida, você pede para Deus te dar sabedoria, você pede para Deus te dar auxílio e toda oração é sim respondida. O meu desejo para você é que você se enche de fé e de vontade de orar a Deus pedindo o auxílio dele. E que muito em breve, e por que não hoje, você possa falar como Davi falou antes de enfrentar Golias, porque ele já sabia que ele sairia vitorioso, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele diz o seguinte, lá no verso 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos os gigantes nas nossas mãos. Que Deus te abençoe.